Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui. Saúdo os meus irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos para mais um tema da palavra do Senhor. O tema de hoje é bastante sensível, vai tocar muitos corações. Muitos irmãos passam por essa dificuldade e há uma necessidade de nós trazermos isso para os irmãos, para que o Senhor entre com provisão e entre com cura, para que a tua vida ela possa mudar o foco da tua vida. Irmãos, nós vamos falar aqui sobre perdão, liberação de perdão. Quantos irmãos já nos falaram, eu não consigo perdoar? Talvez você mesmo já tenha falado, ou isso está no teu coração. Mas há uma necessidade, meus irmãos, de nós olharmos para a palavra de Deus em relação a isso. Eu quero começar trazendo algo para você, querido. O não perdoar ou a não liberação de perdão é um dos 3 pecados imperdoáveis na palavra de Deus. Então, por isso que é um tema bastante forte e sensível. É um dos 3 pecados que não tem perdão. E nós vamos tratar isso. Então, não liberar perdão é um pecado imperdoável. Blasfêmia contra o Espírito Santo é outro pecado imperdoável. Mas também aqueles que uma vez foram iluminados, depois voltaram ao mundo, é impossível que sejam reconduzidos novamente ao arrependimento, diz a palavra do Senhor, que está lá em Hebreus. Mas o que a palavra do Senhor diz aqui, meus irmãos? Vejam só. Eu quero mostrar para os amados irmãos o que o Senhor Jesus ele vai trazer. E isso está dentro da oração do Pai Nosso. Irmãos, vejam só. Em Mateus 6,12 diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Então, dentro da oração do Pai Nosso, eu digo: Senhor, me perdoa, assim como eu também tenho perdoado. E o Senhor Jesus, logo depois da oração do Pai Nosso, ele vai trazer uma consideração muito importante, que deve ser a base da nossa vida. Diz assim, versículo 14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Vejam que o Senhor Jesus ele coloca condições aqui. Ele diz assim: se você perdoar, você recebe perdão. Mas no versículo 15, nós vamos entender que essa situação se agrava. Diz assim: mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Queridos, nós precisamos entender que nós somos criminosos diante do Senhor. Nós cometemos nossos crimes. Todo pecado nosso são crimes diante do Senhor. E quando nós verdadeiramente nos arrependemos, o Senhor Deus nos perdoa. Quando há uma sinceridade no nosso coração, o Senhor, Ele nos perdoa. E a palavra diz aqui, então, meus irmãos, a palavra diz assim: se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará. Eu quero contar para os irmãos uma experiência de uma senhora que fazia discipulado, ela é lá de Santa Catarina. Isso já fazem alguns anos. Meus amados irmãos, a senhora, em um certo momento, ela disse assim: pastor, eu não consigo perdoar meu ex-marido. Eu não consigo perdoar. E naquele momento o Espírito Santo me leva a dizer para ela: minha irmã, se você não perdoa, é inútil você estar na igreja. Irmãos, não importa a situação. Não importa a situação. Há muitos irmãos que estão com feridas abertas em relação às situações que aconteceram no passado. São situações de casamentos, são situações difíceis que aconteceram na infância, na adolescência. Mas eu quero dizer algo para você, meu querido. Nós precisamos olhar para Cristo e liberar perdão. Pastor, você não sabe o que aconteceu comigo, você não entende. Meus irmãos, deixe-me dizer algo para você aqui, querido, com todo amor e carinho. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, que é o nosso referencial, tudo que Ele passou aqui na terra, Ele não passou como Deus, Ele passou como homem.
e ele tinha o mesmo sentimento que eu e você temos, as mesmas dores que eu e você temos, as mesmas lutas que eu e você temos. Ele passou as mesmas. E o que você faria se você estivesse no lugar do Senhor Jesus? De maneira injusta, recebendo chicotadas, açoites, pontapés, murros, com o rosto totalmente desfigurado. O que você faria no lugar dele? Sabe o que ele fez, meus irmãos? Ele diz assim: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus libera perdão para aqueles homens terríveis, mas ele ainda diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que você faria no lugar de Estevão? Meus queridos, Estevão sendo apedrejado pela palavra do Senhor, não cometeu crime nenhum, não fez mal nenhum para ninguém, só estava levando a palavra do Senhor. O que você faria? Estevão sendo apedrejado, ele diz: Senhor, perdoa-lhes. Irmãos, você quer morar onde? Nós lemos uma palavra muito forte aqui em Mateus 6, 14 e 15, que a palavra diz que há uma necessidade de nós liberarmos perdão para receber o perdão. É uma situação forte. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida, que aquilo são feridas que estão abertas até hoje. Há muitos irmãos que essas feridas abertas, só que, queridos, toda vez que tem uma ferida aberta no teu corpo, você toca com a mão, aquilo dói, é terrível, aquilo dói. Mas nós precisamos, meus amados, buscar a cicatrização da ferida. Obviamente que a cicatriz ela vai ficar, mas não tem mais a ferida aberta. Quando tem ferida aberta, ali dentro, meus irmãos, tem o quê? Tem pus, tem infecção, tem bactérias. E aquilo contamina todo o teu corpo. Assim é a nossa vida espiritual. Uma ferida aberta por falta de liberação de perdão contamina toda a tua vida espiritual. Você não consegue se relacionar com outras pessoas e muito menos com o Criador, com o nosso Senhor. Meu querido irmão, você já pensou em algo? Se o Senhor Deus falasse para você: eu não te perdoo? Eu não te perdoo? Irmãos, nós somos criminosos diante de Deus, eu e você. Nós cometemos nossos crimes e todo dia, quando se tem algum pensamento que vem, nós pecamos através do pensamento dos nossos crimes contra Deus e a palavra do Senhor. Tudo é registrado em livros, mas quando eu me arrependo, tudo é apagado. Isso é glorioso, meus irmãos. Tudo é apagado a partir do momento do arrependimento. Sabe, queridos, nós precisamos liberar perdão. Mas eu preciso dizer algo para você, meu querido, que é muito importante. Quando na tua mente chegar a mensagem, na tua mente, para não perdoar, não aceite essa mensagem, porque ela não vem do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele te conduz para você liberar perdão. Mas se chegar uma mensagem na tua mente que não é do Espírito Santo, essa mensagem vai dizer para você não perdoar. O Espírito Santo diz para perdoar, porque é a palavra. O Espírito Santo, ele está de acordo com a palavra. Ele age de acordo com a palavra. O Espírito Santo diz para perdoar. E tem uma outra voz que diz para você não perdoar. Quem você acha que está essa outra voz? Não aceite essa voz falando com você para você não perdoar. E quando você diz, meus queridos, algo eu quero trazer para você aqui, querido, veja só. Tudo aquilo que nós falamos está no mundo espiritual. E quando você diz: eu não consigo perdoar, ou eu não perdoo, meus irmãos, tudo isso está no mundo espiritual. O nosso adversário não quer que você realmente perdoe. Por quê? Com base nesse versículo que nós lemos aqui, se você não perdoar, você não recebe o perdão de Deus, e quem não recebe o perdão de Deus não tem lugar na presença de Deus.
Então nós precisamos mudar esse quadro, mudar essa situação. Meu querido, profetize, em nome de Jesus, profetize. Profetize. Em nome de Jesus, meu querido e amado irmão, profetize na tua vida. Profetize. Meu querido irmão, diga, eu perdoo. Mesmo que lá dentro ainda não tenha esse sentimento, não que você está mentindo, mas você está profetizando, os teus lábios estão falando, teus lábios estão impulsionando o mundo espiritual, dizendo, você perdoa. Senhor, aquela pessoa me fez tanto mal lá no passado, mas Senhor, em nome de Jesus, eu perdoo. E o perdão, meus irmãos, é uma tomada de decisão. É uma tomada de decisão. Você decide perdoar ou não. Você decide pegar ou não essa calculadora. Você decide. Você decide perdoar ou não perdoar. A decisão ela é tua. Deus, o Senhor, nosso Deus, Ele decidiu perdoar eu e você a partir do momento que nós nos arrependemos. Ele decidiu. Querido irmão, decida perdoar. Decida perdoar. E deixa eu falar algo para você aqui muito importante. Quando você decide não perdoar, você não está no Espírito. Toda falta de liberação de perdão, não é algo do Espírito Santo. É algo da carne. Carne milita contra o espírito contra a carne. Mas quando você decide perdoar, você diz que você está perdoando, é do Espírito Santo de Deus. Profetize. Peça para o Senhor. Sabe, queridos, a ferida ela está aberta, aquilo machuca, aquilo dói. E aquilo não deixa você em paz, a ferida não deixa você em paz. Mas quando você pede ajuda ao Espírito Santo, ele vem para cicatrizar. Ele vem para cicatrizar. Vai ficar cicatriz? Vai. Mas a cicatriz ela tem um tempo. Por fim das contas, você no começo ainda estará sensível àquilo. Mas passa-se um tempo, você vai olhar para a cicatriz como um ponto de referência, aquilo que aconteceu no passado. Mas aquilo não vai machucar você. Por quê? Porque o Espírito Santo tratou. Mas dê liberdade ao Espírito Santo para tratar você. Quantas e quantas pessoas não dão liberdade ao Espírito Santo para receber esse lindo e maravilhoso tratamento do Senhor? Então, querido irmão, decida perdoar. Peço para você, meu irmão, decida perdoar. Peça para o Senhor, Senhor, me ajuda aqui. Me ajuda aqui, Senhor. Decida perdoar. Meu querido irmão, em nome de Jesus, decida perdoar. Tome essa decisão, Senhor, eu perdoo. Profetiza, Senhor, eu perdoo. Meu amigo Espírito Santo, me ajuda nessa questão. Meus irmãos, não deixem essa ferida aberta na tua vida, que está impedindo o agir do Senhor. Por isso que muitas pessoas passam por ciclos, passam por problemas. Meus irmãos, ainda no dia de hoje eu conversava com uma irmã. Ela disse que no passado dela, ela desejou, se fosse possível, ela estava almejando no coração dela a morte do seu ex-companheiro. Até o dia que o Espírito Santo e o Senhor leva ela para que ela liberasse perdão e até mesmo pedisse perdão. Ela pediu perdão ao ex-companheiro. Isso é poderoso. Mas veja, meus irmãos, é uma tomada de decisão, mas na direção do Espírito. O Espírito precisa entrar em tudo isso, o Espírito Santo precisa conduzir tudo isso. Porém, meus irmãos, nós fechamos a porta ao Espírito Santo. Nós não nos rendemos ao Espírito Santo. Querido, renda-se ao Espírito Santo. Renda-se ao Espírito Santo. Lembre de Estevão. Estevão sendo apedrejado, cheio do Espírito Santo, diz a palavra do Senhor. O que ele diz? Perdoa, Senhor. Senhor, perdoa eles. Meus irmãos, isso é poderoso. Nós perdoarmos. Meu querido irmão, perdoe para receber o perdão de Deus. E volto
aquela experiência daquela senhora de Santa Catarina. O que você faz na igreja se você não libera perdão? Ir na igreja e não receber o perdão de Deus porque você não libera perdão, qual o propósito? Então libere perdão, meu querido. Digo para você, meu irmão, libere perdão para receber o perdão de Deus e estar em paz. Esteja em paz na presença do Senhor, você estará em paz mediante a liberação de perdão. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. Logo depois de Filipenses, Colossenses 3,13 vai dizer o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Meu querido irmão, perdoe teu irmão. Eu não sou perfeito, eu sou falho. Eu, Milton, sou falho. Você é falho. Todos nós somos falhos, todos nós cometemos erros. Não há um justo sobre a face da terra que faça o bem que não peque, diz a palavra do Senhor. Não há um. Então nós falhamos. Mas a palavra do Senhor, ela é gloriosa, ela diz: perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe. Teu irmão falhou? Perdoe. Perdoe, meu irmão. Pastor, não é fácil. Eu sei. Mas encha-se do Espírito e você vai verificar a leveza que é esse processo. Cheio do Espírito Santo, todas as coisas são fáceis, todas as coisas mudam, mas nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Não perdoa. Sabe, queridos, perdoa. Vai mudar a tua vida, meu irmão. Muda a tua vida completamente. Meu amado irmão, isso muda a tua vida, muda a tua caminhada, muda o teu relacionamento com Deus. Se encha do Espírito Santo. Perdoe a todos. Perdoe as falhas, perdoe as queixas uns dos outros, diz a palavra do Senhor. Irmãos, ainda mais uma passagem para nós verificarmos aqui. Mateus 18. Mateus 18. Olha só, queridos. Certa vez, Pedro perguntou para o Senhor. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Meus irmãos, gloriosa pergunta do apóstolo Pedro. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? Se ele falhar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? E o Senhor diz, e Pedro ainda pergunta, até 7 vezes? Versículo 22, Jesus respondeu, eu lhes digo, não até 7, mas 70 vezes 7. Irmãos, nós não vamos entrar aqui agora, porque essa resposta de Jesus, 70 vezes 7, tem uma conotação muito profunda dentro da língua hebraica, mas não é o caso agora. Mas, irmãos, vejam só, Jesus falou para Pedro, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoa até 70 vezes 7 por dia. Sabe, meus irmãos, quando, vamos a um exemplo, vamos supor que lá no local de trabalho alguém erra contra você. Você perdoa. Quando ele erra pela segunda vez, você perdoa, mas você já fica assim meio desconfiado. Quando a pessoa pede desculpa pela terceira vez para você, é capaz de você dar uma bronca naquela pessoa. Irmãos, já pensaram se Deus nos tratasse da mesma forma? Já pensou, meu querido, se todas as vezes que eu erro e peço perdão para Deus e Deus chegasse e desse uma bronca em nós? O que seria de nós, meu irmão? Irmãos, nós precisamos perdoar as pessoas, independente do que tenham nos feito. Volto a dizer algo, querido, a cicatriz, ela vai permanecer, mas não terá mais a ferida aberta. O grande problema são as feridas abertas. Aquilo você encosta, aquilo dói, é terrível. Sem contar que pode contaminar, aquela ferida pode contaminar o corpo todo, toda a tua vida espiritual pode estar contaminada em função dessa ferida. Então eu digo para você, meu querido, perdoe. Pastor, sozinho eu não consigo, peça ajuda. Peça ajuda. Vamos orar uns pelos outros. Estamos aqui, meus irmãos, para ajudar você, querido. Muitas vezes você não pede ajuda por causa do teu orgulho.
Muitas vezes as pessoas têm medo de expor as situações. Meu querido irmão, lembrem que há uma eternidade à nossa disposição. E muitas pessoas vão perder o céu porque não estão liberando o perdão. Porque a palavra diz, se você não perdoar, tu não recebe o perdão de Deus. E vão perder a entrada no céu por causa de algo que poderia ser resolvido quando você se rende ao Espírito Santo. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não deixe mais ferida aberta na tua vida. Não deixe ferida aberta. Queridos, independente do que aconteceu no passado, libere perdão. Libere perdão. Libere perdão. Perdoe esta pessoa. Perdoe esta pessoa em nome de Jesus. Para que não haja mais ferida aberta. Apenas uma cicatriz como um ponto de referência. Amém? Meus irmãos, que o Senhor Deus os abençoe. Tenham todos um ótimo dia na presença do Senhor. Queridos, vamos ficar firmes, andando na presença do Senhor. Queridos, lembrem que o Senhor Jesus está às portas. Em breve, muito em breve, o Senhor estará voltando, muito em breve. Jesus está às portas, meus irmãos. Conserta a tua vida, meu irmão. Eu também preciso consertar a minha, em todo tempo, em todo momento. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, em nome do Senhor Jesus. Rádio Viva FM Light, a glória de Deus está aqui.